Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Dando seguimento, então, à ideia, ao pensamento de Augusto Comte, nós chegamos na teoria dos três estados. O que eram essas teorias dos três estados? Eram estágios que Augusto Comte trabalhou, elencou, formulou para que as pessoas pudessem alcançar um objetivo que ele imaginava que fosse a melhor solução para as pessoas. Então, ele expõe os fundamentos da filosofia positiva lá na teoria dele da filosofia positiva, a partir do curso. É baseado em uma concepção acerca da marcha progressiva do espírito humano, que reflete sobre a filosofia da ciência, identifica determinadas características comuns entre diferentes ciências. E ele identificou, então, a necessidade dos seres humanos de buscar soluções para suas dúvidas existenciais. Qual é a origem do universo? Como surgiu o ser humano? De que modo nos associamos em sociedade? Por que morremos? O que ocorre após a morte? Então, esses questionamentos que também já Platão, Sócrates, Aristóteles, outros pensadores fizeram, Augusto Comte também retoma aqui, a partir da sua ideia, do seu curso positivo. Então ele ressalta que o ser humano vive numa contínua busca de explicações. Lembra lá do início da filosofia? Fazendo um link aqui entre a sociologia e a filosofia, Então tudo se explicava através do mito. Depois se passou a buscar explicações racionais. Então aqui na sociologia, Augusto Comte, que também era filósofo e vai usar das suas teorias filosóficas na sociologia, Então ele vai dizer que a concepção do conhecimento, ela está ancorada, ela está presa na ideia de progresso e de desenvolvimento. Lembram das duas palavrinhas? Ordem e progresso? Bom, isto porque os seres humanos e os grupos sociais, eles estariam se direcionando linearmente, em linha, rumo a uma concepção mais objetiva da realidade. E Comte acreditava ter descoberto uma lei fundamental. Esta lei fundamental, ela consistia de que toda forma de conhecimento da humanidade, em suas diversas fases, passaria necessariamente por três estados históricos diferentes. Então, é onde ele traz à tona a teoria dos três estados, que são o teológico, o metafísico e o positivo. O teológico, ele tinha por base as vontades sobrenaturais e arbitrárias dos deuses. O metafísico, é uma busca da origem e do destino das coisas que vão além da experiência sensível. No positivo, observação dos fenômenos e verificação das relações regulares entre eles, a renúncia à explicação das causas dos fatos. No teológico, que ele ainda cita como fictício, a compreensão do mundo ela tem por base a designação de deuses, espíritos e outras entidades. São os mitos que explicam o estado teológico. Por quê? Porque eles contam uma história sagrada, o que equivale a revelar um mistério. No estado metafísico, ou também abstrato, é a transição entre o estado teológico e o estado positivo. É a ponte entre esses dois estágios, que diz que o estado se caracteriza por buscar a essência das coisas, sua origem e seus destinos, com base na argumentação e especulação entre as pessoas. E o último estado, então, é o positivo ou científico. Então, nesse momento histórico, a abstração subordina-se à observação. Isto é, quando qualquer afirmação corresponderia a um fato observável, na realidade, definida com base no abandono da investigação das origens e causas e na defesa da compreensão de como funcionam os fenômenos físicos e sociais. Então, Augusto Comte, com toda esta ideia, ele vai nos trazer como principal característica a previsibilidade. O lema do positivismo, que era ver para prever, então, por meio da observação, ele atenta dos cientistas
É possível a previsão dos fenômenos, uma vez que se conhecem os seus mecanismos, ou seja, há um padrão, se padroniza esta ideia científica, segundo o método de Conte, e define o estado positivo como a transição do poder espiritual ou metafísico para o poder científico. Ele atribui, então, uma grande importância à sociologia em seu projeto de reformulação social. A sociologia seria a responsável pela condução da política e serviria de instrumento para o estabelecimento da ordem social. E tinha como missão de ser apenas uma ciência da compreensão, mas de servir acima de tudo como medida de solução da crise do mundo moderno. Integrar todo o sistema científico que deveria presidir a reorganização social. Depois, então, a gente vai perceber, e nós vamos ver na história, as influências do positivismo no Brasil. Como que essa ideia, essa teoria dele influencia o Brasil e continua influenciando o Brasil. É possível? Então, quando nós temos lá o nosso lema, Ordem e Progresso, né, que é a nossa bandeira atual, ela é moldada, né, a partir da bandeira do Império Brasileiro, e algumas cores, alguns padrões se mantêm, e aí se inclui, né, a frase Ordem e Progresso, pensando nesta ideia progressista do positivismo. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!